Dando continuidade na nossa aula, aula passada paramos aí nas capitanias hereditárias, na formação, como que se ordenou essas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, ela vai ter duas formas, através de carta de doação e o foral. Esses dois documentos vão organizar essas capitanias hereditárias com os seus deveres e com os seus direitos. Então, a carta de doação e o foral irá estabelecer a organização dessas capitanias. Então, com as normas e leis, no caso, deveres e direitos que os indivíduos, no caso, os colonos aqui residentes no Brasil, de Portugal, terão que cumprir. Os deveres dos donatários eram promover a economia, a ocupação da terra, organizar a defesa militar e divulgar a fé cristã em sua capitania. Então, os direitos dos donatários eram, no caso, os deveres, desculpa. Um dos deveres que os donatários tinham dentro das capitanias eram esses três: de promover a economia e a ocupação das terras, organizar a defesa militar e divulgar a fé cristã em sua capitania. Os direitos dos donatários eram um pouco bem maiores. No caso, tinham a questão de administrar todas as marinhas de sal, utilizar os escravos em número indeterminado, retirar para si uma vinheta, que no caso tirar 5% de todo o lucro arrecadado em sua capitania, cobrar impostos dos engenhos de açúcar, julgar os habitantes da capitania. Esses donatários tinham até o papel de juiz nessa capitania. Eles poderiam julgar os indivíduos residentes nessas localidades e também doar as sesmarias, no caso, terras de um tamanho de uma fazenda, para recurso para produzir benfeitorias para a coroa. Contudo, vai chegando ao longo do tempo, essas capitanias hereditárias, elas vão se transformando, vão dar sinais de crise. Essas crises, elas vão ser estabelecidas, então, na capitania do Pernambuco, chamada de Nova Lusitânia, e também na Bahia e São Vicente, vão progredir e embalar a produção de açúcar, mas vão fracassar na seguinte razão: que a falta do dinheiro para o progresso e a defesa da capitania, a uma extensa terra, vai fazer com que essas capitanias deixem de existir. Então, as capitanias hereditárias, essas principais, vão deixar de existir justamente pela dificuldade da extensão territorial que essas capitanias tinham. Posteriormente, em 1548, a coroa portuguesa vai decidir transformar as capitanias hereditárias em governo geral, mas as capitanias não vão deixar de existir. O governo geral que vai administrar, apenas vai haver uma mudança administrativa dessa colônia portuguesa. Mas as capitanias vão continuar existindo, mas apenas vai existir um governo geral para administrar todas as capitanias. Lembrando que os donatários eram os administradores, cada capitania tinha seu donatário, e cada donatário, ele que administrava por si mesmo, criava essas leis, essas regras,
e cobravam os tributos, os impostos para a coroa e repassava para essa para essa instituição, no caso, o Estado português. Contudo, o governo geral vai, então, ser o principal representante de Portugal aqui no Brasil. Mas quem vai representar essa coroa aqui no Brasil? Vão ser eleitos, no caso, escolhidos pela coroa portuguesas, membros da corte imperial, membros da coroa, no caso da nobreza portuguesa, será escolhido, será enviado para poder administrar, ser esse representante. Lembrando que sempre vão manter os parentes, uma questão de passar de geração em geração essa continuidade na representação no governo geral. No governo geral, então, os escolhidos serão sempre os filhos dos donatários ou filhos de nobres da coroa portuguesa. Então, vamos dar continuidade hoje a partir do que é o governo geral. Vamos lá. Enquanto isso, a coroa portuguesa vai, então, se posicionar de uma forma estratégica, geograficamente, no governo de Dom João III. O governo de Dom João III ele vai organizar essa questão burocrática da sede do governo, vai estabilizar uma localidade, mas que localidade vai ser escolhida por Dom João III? Ele vai escolher a região da Bahia, em torno do ano de 1500, então vai escolher essa região, essa posição geográfica no território para facilitar até mesmo a chegada no caso, posso colocar na metrópole. Lembrando que a Bahia fica bem no litoral, aqui nas capitanias hereditárias, aqui vemos a capitania da Bahia, ela vai, a posição geográfica dela, pegando um mapa mundi, ela vai ficar mais próxima e vai ficar na região central dessa colônia para poder capitanear todos os recursos das demais capitanias, então enviar para a metrópole, no caso, para Portugal. Contudo, essa administração ela vai se dar sempre aos bons olhos da coroa portuguesa, de uma forma que eles vão estar sempre atentos na arrecadação tributária de impostos para que não sejam lesados, no caso a coroa não seja lesada. Então, o primeiro governante geral se chama Tomé de Souza. Ele vai fundar a cidade de Salvador, na Bahia. Ele vai, juntamente com a coroa portuguesa, como eu acabei de citar, vai colocar a Bahia, a capitania da Bahia, como a sede do governo geral pela questão geográfica e, então, promover essa melhor articulação e proximidade à metrópole, no caso, a Lisboa, em Portugal. Contudo, Tomé ele vai consigo ter 3 companhias. No caso, ele não vai governar sozinho. Ele não vai mandar e nem vai controlar essa colônia sozinho.
ele vai necessitar de 3 auxiliares. Esses 3 auxiliares, um vai se chamar o Capitão Mor. O Capitão Mor, ele cuida da defesa dessa colônia. O ouvidor Mor, ele é encarregado pela justiça, lembrando que lá nas capitanias, os donatários, eles que faziam tudo isso sozinho, ele que organizava a defesa das capitanias, ele que julgava, e também nós teremos o provedor Mor, ele é responsável pelas finanças. E também lá nas capitanias, os donatários, eles faziam todas essas funções, além de administrar as capitanias. Com as dificuldades, com os desvios que houveram nas capitanias, Portugal então achou melhor criar o governo geral, uma pessoa para administrar essa colônia, em caso comandar e governar todas as capitanias. Como falei anteriormente, as capitanias, mesmo instaurando o governo geral, não deixaram de existir. Elas vão deixar de existir lá um pouco mais na frente, no processo histórico do Brasil colônia. Mas, a priori, na instauração do governo geral, as capitanias ainda não vão deixar de existir. Os donatários vão continuar existindo, toda aquela normativa, mas os donatários serão subjugados ao governo geral. No caso, a Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador geral, e também ele vai estar subjugado a esses 3 auxiliares do governo geral, que é o Capitão Mor, que vai cuidar da defesa, o ouvidor Mor, que é encarregado da justiça, e o provedor Mor, que ele vai ser responsável pelas finanças. Então, esse governo geral terá os seus auxiliares e, junto com o governo geral, vai vir para essa colônia em torno de 1.000 pessoas. Dentre essas 1.000 pessoas que vão vir de Portugal, junto com Tomé de Souza, que ele é um grande nobre português, Tomé de Souza vai trazer 1.000 pessoas, sendo eles arquiteto, pedreiros, carpinteiros, degradados, funcionários, soldados, jesuítas, e os jesuítas vai ser aí comandado pelo padre Manuel de Nóbrega. No caso, o primeiro bispo do Brasil é o padre Manuel de Nóbrega. Todos os missionários jesuítas estão subjugados às ordens do bispo padre Manuel de Nóbrega. Então, o governo geral ele vai se estruturar a partir dessa organização. Então, a administração portuguesa das colônias ela vai se dar de uma forma diferente. Então, devido às tentativas de ocupação sofridas, então Portugal vai ver a necessidade de estruturar uma administração aqui nessa colônia e também gerar uma população, no caso, gerar um povoamento para que traga lucros para a coroa portuguesa. Também o Tomé de Souza vai encontrar grandes dificuldades na relação com os nativos daqui do Brasil, principalmente quando for expandir
os territórios nas capitanias. Então, vai haver vários conflitos com os nativos, com os índios aqui da nossa região. Alguns vão ser escravizados, outros vão ser mortos, e a Igreja Católica ela vai tentar civilizar e catequizar outros, mas essa catequização e essa civilização desses nativos também será não tão fácil, será bastante hostil, com uso de força, algo que não deveria ter ocorrido. Então, os territórios indígenas da capitania da Bahia, todos vão ser devastados pelos militares que Tomé de Souza vai organizar para tomar esse território. Contudo, a segunda ação que Tomé de Souza vai tomar, além de expandir os territórios e tomar os territórios dos nativos para a coroa portuguesa, é transformar esses territórios em bastante produtivo. Então, ele vai começar a produzir, derrubar as florestas e plantar capim para criar gado, para até mesmo sustentar e subsidiar a alimentação desses colonos aqui na colônia, até mesmo para poder pagar os serviços prestados por esses indivíduos que vão estruturar as sedes portuguesas aqui. No caso, como eu falei anteriormente, os pedreiros, os engenheiros, os carpinteiros, que vão vir para construir os órgãos institucionais da coroa portuguesa. O segundo governo geral, então, será realizado por Duarte da Costa. Então, o primeiro governo geral ele vai durar do ano de 1549 a 1553, aí então 4 anos de governo geral do primeiro titular, que é Tomé de Souza. E, posteriormente, nós teremos aí um segundo mandato do governo geral realizado por Duarte da Costa, de mais 5 anos. Então, nós teremos do ano de 1553 a 1558 governado por Duarte da Costa. Duarte da Costa ele vai trazer para o Brasil o padre José Anchieta, que vai fundar o Colégio de São Paulo e que deu origem à própria cidade. Então, nós teremos no governo de Tomé de Souza, primeiro instalado na capitania de São Paulo, já no governo geral em 1553 a 1558, o Duarte da Costa vai instaurar essa sede do governo na capitania de São Paulo, na capitania mais ao sul do território. Durante o governo do Duarte da Costa, nós vamos ter várias missões solidificadas aqui no nosso território. Até mesmo a vinda do José Anchieta, ele vai trazer consigo vários padres missionários para poder intensificar mais entre aspas, a civilização para os nativos aqui do Novo Mundo. No caso, civilizar de acordo com uma visão europeia, sendo que sabemos que
todos os nossos nativos eles já tinham a sua própria civilidade, ou, no caso, a sua própria organização social, apenas diferente do que é a organização social e a civilidade do europeu. Mas os nossos nativos, eles eram civilizados de acordo com a sua cultura e também tinha a sua própria organização social de acordo com a mesma cultura. Então, esses nativos eles não eram mal civilizados ou não civilizados, como o próprio europeu coloca. Também o padre José de Anchieta, ele, além da questão da civilização, trazer a civilidade para o nativo do Novo Mundo, ele vai intensificar bastante o trabalho da catequese a esses nativos, sempre colocando os filhos desses nativos para estudar nesse colégio criado por ele. Mesmo assim, então, ele vai criar uma vila e depois vai se tornar a cidade de São Paulo. Também Duarte da Costa vai encontrar várias dificuldades, da mesma forma que Tomé de Souza encontrou no primeiro governo geral, com os conflitos entre os colonos e os jesuítas e os nativos. Então, nós teremos aí vários tumultos entre essas camadas sociais aqui existentes na colônia do Brasil. Então, Duarte vai ter que solucionar esses tumultos que vão ocorrer, no caso, esses conflitos que vão ocorrer constantemente entre os colonos aqui existentes, os missionários jesuítas e os próprios nativos. Então, em 555, nós teremos uma invasão por parte dos jesuítas na Baía da Guanabara, com cunhos iluministas, calvinistas também, com propostas desses grupos aqui na colônia. Contudo, esses jesuítas eles vão ser trazidos com apoio do rei da França. Eles vão então fundar uma cidade e nessa vila eles vão fundar então a Nova França Antártida. No caso aí, os franceses vão, juntos com os jesuítas, vão organizar essa invasão na Baía da Guanabara, hoje é a cidade do Rio de Janeiro, e os franceses vão tentar ocupar esse território em 1555, e isso sempre com o apoio do rei francês. Então, na colônia portuguesa, o rei francês vai incitar a ocupação desse território e instaurar uma colônia comercial. Mas, contudo, no caso, Duarte da Costa, juntamente com os colonos, ia se associando também aos nativos. É engraçado que esses três grupos viviam em constantes conflitos, mas no momento da ocupação dos franceses, eles vão conseguir unir-se aos três grupos e expulsar os franceses. Então, no caso,
os nativos tupinambás vão ganhar apoio dos franceses, mas outros grupos, outras etnias daqui do Brasil vão apoiar os portugueses e expulsar os franceses da cidade do Rio de Janeiro, hoje cidade do Rio de Janeiro. Mas os tupinambás, eles vão aliar-se aos franceses para derrotar os portugueses. No caso, nós teremos várias etnias, umas apoiando os franceses para expulsar os portugueses e as outras etnias apoiando os portugueses para expulsar os franceses. No caso, nós vamos ter do lado dos portugueses os tupiniquins, os tupinambás, apoiando a França, e os tupiniquins apoiando os portugueses para expulsar os franceses. Também os franceses, então, vão permanecer nesse local aí durante 12 anos, no caso de 1555 até 1662. Em 1662, Portugal consegue expulsar do seu território os franceses. Então, o terceiro governador da colônia portuguesa será Mendes Sá, que vai do ano de 1558 a 1572. Então, a gestão do Mendes Sá vai ser um pouco maior do que a dos seus antecessores. Tomé de Souza vai ter 4 anos, já o Duarte da Costa vai ter 5 anos, e já o nosso Mendes Sá vai ter um pouco mais de 10 anos de gestão. Dentro do governo Mendes Sá, ele vai usar a seguinte estratégia para aliar os grupos. Ele vai buscar aliados como o Guaianá, o Teminanó, as confederações dos Taiamós e os nativos revoltados com a dominação portuguesa. Todos esses vão se unificar para derrubar e retirar a França dos seus territórios. Os franceses, não satisfeitos ainda ocupando o território do Rio de Janeiro, eles também vão ocupar outra região da colônia portuguesa, mas também, posteriormente, vão ser expulsos. No caso, os franceses vão se alojar hoje no estado do Maranhão, e então vai ficar alguns meses, no caso, lá na região de São Luís. Também o Mendes Sá ele vai buscar o apoio de Nóbrega, de Anchieta, e vai vencer as confederações dos Tanhamôs, no caso, a confederação de alguns nativos que se rebelavam contra a coroa portuguesa. Também o Mendes Sá ele vai encontrar no apoio do seu sobrinho, Estácio de Sá, para derrotar vários grupos nativos aqui na colônia portuguesa. E o seu sobrinho ele vai governar uma das capitanias. Ele vai fundar um forte na sua capitania, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma segunda cidade ao lado ali do território ocupado pelos franceses,
vai criar um forte, hoje ali próximo ao Pão de Açúcar, e então ele vai constituir a derrocata dos franceses, e a partir dessa construção, ele vai organizar a retirada dos franceses daquela região. Então, durante isso ele vai fundar essa segunda cidade do Rio de Janeiro em 1565. Então, em 1567, Estácio de Sá, juntamente com o padre de Nóbrega e o padre Anchieta, e todos os demais, as demais etnias que estavam apoiando Portugal, vão conseguir derrotar os franceses e retirá-los dessa região. No caso, vai expulsar os franceses dessa região ocupada. Então, Mendes Sá ele vai conquistar e equacionar vários problemas herdados pelos governos anteriores. Ele vai deixar o governo apenas devido à sua morte. Então, se ele tivesse continuado vivo, ele tinha durado um longo período ainda governando esta colônia. Mas, devido à sua morte, ele vai deixar o governo, deixar de governar esse governo, no caso, essa colônia. Com tudo isso, visando para facilitar esse controle, no caso, a defesa do Brasil, vai ser criado os governos do Norte e o governo do Sul, sendo que o governo do Norte, a capital será em Salvador, e a capital do governo do Sul será no Rio de Janeiro. Então, a partir desse período de 1572, com essa divisão, com a morte de Mendes Sá, o governo vai descentralizar essa administração em um governo do Norte e um governo do Sul. Teremos 2 administradores para poder fazer uma melhor gestão. Então, finalizamos hoje aqui no terceiro governo, e amanhã na próxima aula continuaremos com as câmaras municipais.